bom dia a toda a gente. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Estamos um bocadinho atrasados, mas pronto, atraso sobre atraso, normalmente é assim que funciona. Mas espero que estejam todos bem e que estejamos todos alegres, felizes por mais um dia que Deus nos tem dado e também pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos enquanto seu povo, enquanto igreja, para podermos louvar, para podermos agradecer e também para podermos aprender mais sobre a sua palavra. Hoje será mais um culto de jovens, mais um no seguimento daquilo que nós temos vindo a fazer no livro de Hebreus, portanto espero que estejam ansiosos por ver o que mais este livro tem para nos dizer. Já vamos no 10º capítulo, a brincar, já vimos imensa coisa sobre este livro e acho que tem sido bastante proveitoso e espero que possamos hoje, mais uma vez, aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar através deste livro. Então vamos começar este culto com um período de louvor. Queria pedir que pudéssemos ficar de pé e vamos cantar o primeiro coro, que é um coro bastante interessante. Se atentarem para a letra e até para a música, faz lembrar assim algo revolucionário. Não sei se pode-se dizer assim, mas de facto faz sentido, porque este coro foi escrito já há algum tempo, mas no seguimento do 25 de Abril, penso eu. E é quase como se fosse, como o meu irmão eloquentemente disse ontem, é quase como se fosse um 25 de Abril cristão. O título do coro é Com Vital Liberdade, a maior parte das pessoas conhece, e é um hino que apela literalmente a que todas as pessoas possam olhar para o Evangelho, possam olhar para Jesus, para a obra que Ele fez e basicamente ter à escolha. Deus está a convidar-vos para terem liberdade verdadeira, liberdade plena em Jesus, liberdade do vosso pecado, liberdade daquilo que neste mundo vos escraviza. Então é isso que nós vamos cantar e que esta letra possa também nos motivar aqui por fora daqui, podermos também partilhar esta liberdade que temos em Jesus. Então vamos todos cantar o convite à liberdade. Realmente é uma dádiva tão maravilhosa podermos ter esta libertação de tudo aquilo que nos escravizava e é mesmo bom podermos cantar que todos aqueles que vivem em agonia, todos aqueles que vivem numa constante
no constante estado de pecado, aqueles que vivem cegos, coxos, cativos, sós, todos esses têm uma esperança maravilhosa de libertação de tudo aquilo que os impede de viverem uma vida satisfeita, com propósito. Todos nós, temos essa esperança em Jesus. Aproveitando que estamos de pé, eu queria pedir ao Anderson que nos pudesse dirigir uma palavra de oração e de gratidão por tudo aquilo que vai acontecer hoje. Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque estamos em Tua casa, estamos em Tua presença. Somos Teus filhos, somos salvos, somos amados de Deus. E o que nós pedimos, Pai, é que o Senhor abençoe os louvores, o servo que vai trazer a Tua palavra, a mensagem que vai chegar aos nossos corações. Que tudo aqui, Pai, seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Somos gratos pelo privilégio de podermos Te servir. Somos gratos pelo privilégio de sermos amados de Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O próximo coro que vamos cantar é um coro assim um bocadinho mais calmo, mas também é um coro bastante bonito. Nos faz pensar no impacto que tem olharmos para a maneira como Jesus viveu. Quando nós pensamos em Jesus, ou quando pensamos em Deus, há algumas palavras que certamente vêm logo à nossa cabeça, como palavras que descrevem quem Deus é, quem Jesus é, como é que Jesus viveu enquanto esteve num mundo tão cheio de pecado. E uma das palavras que mais vem à nossa cabeça é santidade. O que é santidade? Há sempre aquela questão de santidade, ouvimos falar tantas vezes, mas santidade, na verdade, significa separação, não é? E aquilo que Jesus viveu, a maneira como Jesus viveu enquanto esteve aqui na Terra, foi efetivamente aqui, connosco, com a sua criação que estava quebrada por causa do pecado, viveu com eles, mas em separação na medida em que ele vivia separado para Deus, vivia separado do pecado, separado das coisas más que estavam a afetar a humanidade. E este coro que nós vamos cantar de seguida fala de quando nós olhamos a santidade de Deus, quando olhamos a santidade de Jesus, quando olhamos aquilo que essa santidade levou a fazer ao nos amar e a nos dar também essa possibilidade de sermos chamados a ser santos, como Ele foi santo. A única resposta possível, a única resposta racional que vem é nós queremos adorar com toda a nossa vida. Então é isso, nós vamos cantar num espírito de louvor e adoração o coro Quando Olha a Tua Santidade. Quando tudo a minha volta
este realmente seja o nosso objetivo, o nosso alvo, enquanto vivemos, enquanto somos dele. Podem sentar-se. Chegou o momento de dar alguns anúncios. Como eu disse no início, hoje vamos continuar a nossa saga, entre aspas, que tem sido bastante proveitosa, no livro de Hebreus, e como devem ter reparado, não parece estar aqui assim nenhuma pessoa vinda de outro sítio para pregar. Não se assustem, porque o pregador será um jovem também. Será o meu pai que vai partilhar connosco aquilo que Deus falou ao seu coração através deste livro e que realmente possa ser usado para também nos ajudar a compreender um texto que é bastante grande. Não sei se repararam, mas o capítulo 10 tem 39 versículos, ou seja, vai ser intenso, mas creio que vai ser bastante bom, porque este livro tem verdades bastante importantes e ensinamentos bastante profundos para nós enquanto cristãos, hoje, aqui, no século XXI, em Coimbra, e ensinamentos que nós podemos praticar na nossa vida. Portanto, que estejamos depois atentos. Relativamente a outros anúncios, temos os habituais pedidos de oração que devem estar a ser projetados neste momento. Não nos esqueçamos de orar por estes irmãos e irmãs que estão em situações mais debilitadas. Continuar também a orar pelas situações que nós conhecemos, como o caso da irmã Luís, que Deus tem agido na vida destes nossos irmãos e irmãs e temos visto Deus a agir de forma prática, de forma visível. Então é mais uma motivação para nós continuarmos a orar, porque sabemos que Deus ouve as nossas orações. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser da maneira como nós idealizamos ou como nós imaginamos. No entanto, se as orações forem genuínas e sinceras, num coração genuinamente chegado a Deus, nós sabemos que Ele nos ouve e sabemos que no futuro nós podemos olhar para trás e ver a mão dele a agir quando nós achávamos que estava tudo perdido. Isso também é algo maravilhoso. De outros anúncios, não sei, provavelmente os estudos bíblicos, quarta-feira, não é? E hoje também, exato. É sempre, eu sei, é quase um relógio suíço. Por acaso, calha sempre bem, assim, eu consigo me lembrar sempre. Mas sim, na quarta-feira às 10h30, os estudos bíblicos com o Anderson, e também com o Anderson, hoje à tarde às 4h, haverá estudo bíblico aqui também. Portanto, aqueles que tiverem disponibilidade, apareçam, e que possa também ser um bom tempo de partilha e de comunhão e de estudo na palavra. Relativamente a outros anúncios, não sei se alguém tem algum anúncio assim importante, não sei que datas é que se aproximam. Estamos no meio do mês de abril, portanto acho que não é assim grande coisa que se aproxima. Não? Mais ninguém? Ok. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. E antes de ouvirmos a mensagem que Deus tem para nós esta manhã, vamos cantar mais um coro. Podem ficar de pé, os que puderem. Vamos cantar mais um coro e vamos também aproveitar para levantar as nossas ofertas para a obra do Senhor, que seja um ato de louvor e de adoração e que possamos, com um coração grato e genuíno, contribuir para que também para que a obra de Deus aqui nesta cidade, nesta igreja em particular, possa continuar e que mais pessoas possam vir a crer e a entregar a sua vida a Jesus. E vamos cantar o coro Brilha Jesus. Também é um coro que eu gosto bastante. E muitas vezes nós não damos muita importância a estes pormenores, mas temos que... Eu, na minha opinião, acho que é importante que o facto deste hino ser completamente focado e centrado em Jesus e no facto de Ele ser a luz do mundo. Eu sei que, nós temos, a maior parte dos nossos hinos são hinos que têm sempre Deus, o Jesus no centro, mas muitas vezes quando nós estamos normalmente
esquecemos um bocado de que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos aqui, tudo aquilo que nós fazemos também enquanto cristãos na nossa vida normal, na nossa vida cotidiana, é única e exclusivamente devido ao facto de Jesus ter iluminado as nossas vidas e ter também trazido a luz a um mundo cheio de trevas, não é? Os Evangelhos são bastante claros nisso, não é? De que Jesus veio a trazer visão, trazer uma perspectiva de que estava escondida, nós não conseguíamos ver nada disso por causa da nossa cegueira, por causa do nosso pecado. Então é muito bom cantarmos este hino que diz que Jesus é a luz do mundo de verdade, a luz que liberta, e depois todas as estrofes acabam com um apelo que nós devemos lembrar-nos continuamente de fazer, que é brilha em mim. E isto brilha em mim é algo bastante importante, bastante profundo, não é só uma lanterna, brilha em mim, não. É mesmo um brilho que muda completamente o nosso coração, que revela as profundezas mais obscuras que nós tentamos esconder, não é? No nosso coração. A luz revela aquilo que está no escuro e o nosso pecado é, por mais escondido que seja, o nosso desejo enquanto cristãos é que Deus o revele para que nós possamos arrepender-nos e possamos voltar para Ele. Então, para além disso tudo, é um pedido que Deus venha brilhar em nós e que possamos depois, através disso, ser um espelho fiel da sua luz às pessoas que nos rodeiam. Então vamos todos juntos cantar este hino, Brilha Jesus. Sobre as trevas do mal brilhando,
Que este seja o nosso desejo, que Jesus encha a terra da sua glória, as nações de graça e, na nossa vida em particular, que nos encha também da sua luz, da sua divina luz que ilumina todas as trevas. Que assim seja. Podem sentar-se. Chegou a altura agora de ouvirmos a mensagem que Deus tem para nós esta manhã, que possamos estar atentos, com corações prontos para ouvir, prontos para meditar acerca das verdades que nós vamos ouvir aqui hoje. Então, deixa-me... Então, como o Tiago disse, hoje vamos continuar a ler o livro de Hebreus e somos chegados ao capítulo 10. Este livro, e este capítulo em particular, é como se fosse uma divisão neste livro. Estamos a chegar ao ponto, um ponto alto, que resume um bocadinho tudo aquilo que foi dito nos 10 capítulos anteriores e nos prepara para uma segunda parte deste livro de Hebreus. Mas antes então de tecermos essas considerações, vamos ler o capítulo 10 do livro de Hebreus. O capítulo um bocadinho extenso, mas vamos então ler este capítulo. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo ou por estrado de seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não o testifica, porque, depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre, sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De que quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo em vós mesmos que tendes em vós mesmos nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vou só repetir aquilo que penso que é o coração deste capítulo. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Como disse, este capítulo é o fim de uma caminhada, e chegamos ao ponto mais alto desta caminhada, a casa de Deus. E é-nos feito aqui um convite para entrar nessa casa, para termos ousadia para entrar, porque está estabelecido, está aberto um caminho. Estamos então a chegar à meta. E nós hoje vamos tentar fazer um bocadinho o percurso que nos levou a esta afirmação que o cérebro que escreveu esta carta diz, com ousadia, faz-nos este convite para nós entrarmos no santuário. Mas um ponto prévio. E já vou roubar um versículo ao capítulo que vem a seguir. Vamos ler o versículo 6 do capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Este livro fala-nos então da revelação de Deus ao homem. E qual é que é o objetivo final da revelação de Deus ao homem? É trazer o homem para a sua presença. O objetivo final de Deus e da revelação que Deus deu ao homem, e o livro de Hebreus começa com estas palavras: havendo Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus nos falou muitas vezes, de muitas maneiras, e qual é que é o objetivo da revelação de Deus ao homem? É ensinar-lhe o caminho para o trazer à sua presença. E por isso é que eu digo que este versículo que nós acabamos de ler é o coração do resumo de todos estes 10 capítulos. Tendo ousadia para entrar no santuário. Deus quer
pela sua revelação, trazer o homem à sua presença. E nestes capítulos anteriores está como foi feita essa revelação ao longo dos tempos. Mas é a revelação de Deus ao homem. Mas para Deus se revelar ao homem há uma condição prévia. E é que está aqui neste versículo. É impossível agradar, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, e se nós queremos entender este livro de Hebreus, e se este livro de Hebreus é a revelação de Deus, existe um ponto prévio para qualquer pessoa neste mundo. Aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas Deus é invisível. Nunca ninguém o viu. Deus é invisível. E então, das duas uma, eu só acredito naquilo que vejo, ou admito que possa haver uma outra dimensão da realidade para além daquela que me é visível. No mesmo capítulo 11 seguinte, versículo 3 diz, é outro versículo que eu queria ler convosco, capítulo 11, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Aqui então fala-nos, neste primeiro versículo, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus, foram criados. Repararam que mundos é plural. Ou seja, está a dizer que não existe só um mundo. É que a realidade em que nós estamos não é única. Há aquilo que é visível a nós. E este versículo, reparem, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, ou seja, existe um mundo que é visível. Existe um mundo que está diante de nós e que nós podemos ver. Os cientistas podem testar, podem estudar, podem medir. É um mundo visível. Visível não é obrigatoriamente aos nossos olhos, mas que se manifesta. Esse é o mundo visível. Mas os mundos, pela palavra do Senhor, foram criados. Ou seja, além deste mundo que é visível, pode ser estudado, pode ser estudado pelo homem, que é visível. Existe um outro mundo, uma outra dimensão de realidade que não nos é visível. E é nessa dimensão de realidade que está Deus. Deus nunca foi visto. Ele está nessa realidade invisível. Então, e nós podemos, existem muitas pessoas que dizem, se existe, é visível, pode ser testado. Aquilo que não pode ser testado é porque por isso simplesmente não existe. Isto é o pensamento positivista, é o pensamento do cientista, que nega à partida alguma outra dimensão da realidade. A realidade é aquilo que eu posso testar, aquilo que eu posso ver. Não admito, se não pode ser testado é porque não existe. Mas aqui, o escritor de Hebreus diz, pela fé, isto é uma coisa que nós só podemos obter pela fé, entendemos que os mundos foram criados por Deus. Tanto aquilo que é visível e que nós podemos ver, e mesmo aquilo que é visível, vejam aquilo que ele diz aqui, de maneira que aquilo que se vê, ou seja, aquilo que é visível, não é feito do que é aparente. Mesmo aquilo que nós vemos e que pensamos conhecer, se calhar não conhecemos assim tão bem. Se calhar até tem algum caráter ilusório daquilo que nós conhecemos. Pela fé entendemos que existem então dois mundos. E que existe um mundo que é visível, mas existe uma outra dimensão da realidade que não é visível. E é essa realidade, e é nessa realidade que não é visível, que não é palpável, que não se vê, que existe Deus. E o apóstolo Paulo, quando fala em 1 Timóteo, diz, ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja glória, honra para todo sempre. E escreveu aos Colossenses, ele diz, falando do Senhor Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então existem duas dimensões da realidade. Uma que é visível, que nós vemos, que nós estudamos, que nós podemos testar, mas existe outra. Tu estás pronto a dar este passo de fé para admitir que existe alguma outra realidade que não está disponível aos teus sentidos, àquilo que tu podes testar, ou és dogmático e dizes não, se não pode ser testado porque não existe. Porque se esta é a tua posição, escusas de ler o livro de Hebreus, escusas de ler qualquer capítulo da Bíblia, porque diz aqui
que é necessário. Qualquer pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isto é um passo mínimo de fé, porque se tu negas à partida que não pode existir outra realidade além daquela que tu podes testar, então não vale a pena. E todo este livro, que é a revelação de Deus, não precisas ler. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Isto é um passo mínimo de fé. Porque quando nós negamos à partida, estamos a ser orgulhosos. Pensamos, não, se eu não posso testar, então é porque não existe. Pela fé, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele não só existe, mas para nós o podermos detectar no nosso mundo, Ele tem que se manifestar de alguma maneira. Então Ele vive numa realidade diferente. No mundo que nos é invisível, nós só temos acesso a este mundo. Mas se Ele existe para nos comunicar connosco, Ele tem que de alguma maneira interagir connosco. E então são estas interações que são reveladas no livro de Hebreus. Havendo Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras, ou seja, este Deus, que é invisível ao homem, que está numa dimensão de existência diferente da nossa, Ele manifestou-se, Ele revelou-se ao homem. E este livro de Hebreus é então uma súmula das várias revelações que Deus fez ao homem. E uma delas, e no capítulo 1 de Hebreus, começa pelas primeiras revelações. E depois, ao fim, o Tiago vai projetar um slide e tento fazer um resumo de tudo isto. Mas todo o livro de Hebreus, como disse, aborda as revelações que foram feitas ao longo do tempo de Deus ao homem. E põe em paralelo duas coisas. Por um lado, as revelações, que foram várias. E por outro lado, a revelação. E vai comparando sucessivamente as revelações e a revelação. E as revelações são todas classificadas como imperfeitas, como incompletas e como temporárias. E depois, em contraste, a revelação, que é adjetivada como completa, como perfeita e como eterna. E é a comparação sucessiva entre as revelações e a revelação de Deus. E o primeiro ponto de comparação é a revelação de Deus através dos anjos e a revelação de Deus através do Filho. Duas revelações estão postas em paralelo. Os anjos são seres que nós também não vemos. Portanto, pertencem a essa outra dimensão de realidade que não nos é visível. Ou seja, seriam uns interlocutores óbvios para trazer a mensagem desse Deus invisível para nós. E os anjos realmente trouxeram revelações de Deus. Existem, no Velho Testamento, este livro foi escrito para os hebreus. Na história do povo hebreu houveram muitas manifestações de anjos que vieram trazer revelações de Deus, que se tentaram identificar connosco. Por exemplo, o anjo que veio fechar a boca dos leões na cova onde estava Daniel. Veio um anjo e fechou a boca dos leões e Daniel não foi tragado por aqueles leões. Aí Daniel estava sozinho. Mas quando Daniel estava ao lado do rio Ulai e lhe apareceu uma visão de um anjo, ele o viu. Os que estavam com ele não viram. Ele recebeu a mensagem dos anjos, os outros não viram nada. Os anjos apareciam, eram identificados por alguns, não eram identificados por outros. Por exemplo, o profeta Balaão via na sua burra. A burra viu o anjo, ele não viu. Ou seja, os anjos vieram fazer coisas, manifestaram-se de uma forma condicionada, eram vistos por uns, não eram vistos por outros, mas às vezes a sua identificação com esta dimensão, com os nossos corpos, com a nossa dimensão terrestre, foi extraordinariamente difícil de perceber. Talvez das passagens que mais me intriga foram aqueles 3 anjos que vieram para retirar Ló e a sua família de Sodoma antes que Deus destruísse. Abraão viu-os a chegar, eles tinham uma aparência igualzinha a eles, mas Abraão percebeu-se, não, estes não são homens como outros. Estes são mensageiros, são anjos de Deus.
Mas eles tinham um corpo igual ao dele. Ele até disse a Sara, olha, vai preparar um cabrito, vai preparar uma refeição, vamos dar uma refeição a estes homens. E eles comeram. Vejam o grau de identificação com o nosso corpo que aqueles anjos tiveram. E depois aqueles anjos prosseguiram o seu caminho e foram para Sodoma. Com homens diferentes, toda aquela população de Sodoma ficou em alvoroço. Quem é que são estas pessoas? Ele foi para a casa de Ló e acumularam-se à porta da casa de Ló a população daquela cidade. E nós sabemos que Sodoma ficou, até aos dias de hoje, a palavra sodomita tem a ver com a forma, a perversão sexual que era a panágio daqueles habitantes de Sodoma, das orgias, da homossexualidade. E estes homens estavam à porta da casa de Ló, queriam saber quem eram aqueles homens, se calhar para os convidar para as suas orgias. E eu estou a dizer isto, não é apenas a minha imaginação, porque Ló chegou à porta de casa e disse, toma as minhas filhas virgens. Vejam aquilo que Ló disse. Eu não podia dizer que as filhas, toma as minhas filhas virgens, mas não toques nestes homens. Ou seja, Ló percebeu-se que o desejo daqueles habitantes de Sodoma para com aqueles homens diferentes que tinham chegado ali não eram os melhores. Mas vejam a identidade que estes anjos tiveram com a nossa dimensão. Eles pareciam homens como nós. Tiraram Ló e a sua família, depois veio a destruição e foram-se embora. Anjos foram revelações de Deus, sim. Identificaram-se connosco, sim, de uma forma às vezes até impressionante para a nossa compreensão, sim. Mas eles vieram fazer pequenas missões, fechar a boca dos leões, trazer revelação ao povo do Senhor, impedir a burra do Balaão, tirar o Ló de Sodoma antes que fosse destruída. Vieram fazer, eles identificaram-se connosco, mas com algumas limitações. E vieram fazer missões curtas, habitualmente curtas, temporárias, mais ou menos fugazes. Então, o autor da carta de Hebreus, vejam, os anjos fizeram isto. Mas o meu filho identificou-se completamente convosco. Ele nasceu. Ele foi gerado no ventre de uma mulher. Ele nasceu. Ele viveu. Ele sofreu. Ele teve fome. Ele teve sede. Ele teve sono. Ele morreu. Há comparação entre o grau de identificação dos anjos e o grau de identificação do Filho de Deus? A qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A identificação do Filho de Deus não tem nada a ver com a identificação dos anjos. Por isso a revelação através dos anjos foi temporária, foi imperfeita, foi incompleta, cumpriu um propósito. Habitualmente curto, limitado no tempo. A revelação do Filho foi uma identificação completa connosco. Mas os anjos não só não se conseguiram identificar completamente connosco, porque eles não nasceram, eles não viveram, eles não morreram, eles apareceram. Mas também não eram completamente identificados com Deus. Eles trouxeram características de Deus. E revelaram essas características da sua justiça, tirando o Ló antes de ser destruída Sodoma e Gomorra. Vieram proteger Daniel, muitas outras coisas. Eles vieram cumprir missões. E revelaram algumas coisas de Deus. Do caráter de Deus, da pessoa de Deus. Mas o Filho, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Quem olha para o Filho, olha para o Pai. Não olha apenas para algumas características. Quem vê a mim, vê o Pai. A sua identificação connosco foi total, mas a sua identificação com Deus também era total. Por isso ele é o Criador de todas as coisas. O sustentador de todas as coisas. Os anjos eram relatados, e socorrendo o Salmo, o escritor da carta aos Hebreus diz, porque os seus ministros faz ventos, estou agora, é melhor ler. Às vezes, citando de cor, podemos não dizer exatamente o que está escrito.
Porventura, isto é Hebreus 1:14, não são eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. O que é um vento? O vento é uma coisa que não dura sempre, certo? Quando existe o vento, até se equilibrarem as pressões, há vento. Depois deixa de haver movimento de ar, é uma coisa limitada no tempo. As labaredas de fogo é a mesma coisa. Está um fogo a arder, se acabar o combustível, se acabar o oxigênio, também para. São coisas limitadas no tempo. E assim é descrito o ministério dos anjos, como labaredas de fogo, como ventos. Cumpriram a sua missão e já não estão lá mais. Isto era a missão, eles vinham cumprir missões. E a missão era quê? Eram enviados a favor daqueles que iriam herdar a salvação. Eles estavam a ter uma missão para ajudar aqueles que iriam herdar a salvação, mas eles não eram autores da salvação. Mas no Filho diz que ele é o autor da salvação. Ele é o Criador, a expressa imagem de Deus, o sustentador. E também a mensagem que ele trouxe é a mensagem da salvação. Eu vou lendo alguns versículos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Qual foi a mensagem que o Senhor veio trazer? A mensagem da salvação. Mas não deixa trazer a mensagem. Ele é o autor da salvação. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele veio, não foi como um ministro a favor daqueles que iam herdar a salvação, ele veio cumprir a obra da salvação. E para cumprir a obra da salvação, ele teve que morrer. E ao morrer, ele fez uma coisa que foi destruir um império. Isso está no capítulo 2. Qual é que era o império? Deus criou este mundo. E este mundo, depois do homem se ter afastado de Deus, ficou sob baixo do império. E qual é que era esse império? O império da morte. É o que diz também em Hebreus. E quem é que tinha o império da morte? Era o diabo. Agora ele veio, ele viveu, ele identificou-se connosco, ele morreu, mas ele venceu a morte. E aniquilou aquele que tinha o império da morte. Ele fez. Ele é o autor da salvação. O versículo diz: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E então é-lhe dado outro título. Ele já era o autor da salvação, o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, mas agora é o herdeiro. Mas não foi ele que criou. Ele criou. Mas pela sua morte, ele agora tem o direito de herdar aquilo que ele remiu. Porque ele acabou com o império da morte ao vencer aquele que detinha esse império, que era o diabo. Ele venceu a morte. E então ele é herdeiro de todas as coisas. A quem constituiu herdeiro de tudo. Há alguma comparação entre a revelação de Deus através dos anjos e através do Filho? Não. A revelação através dos anjos foi pequena, foi incompleta, foi temporária. A revelação através do Filho é completa, é perfeita e é eterna. E este Jesus que morreu, ele ressuscitou. E diz-nos que durante 40 dias ainda foi visto por muita gente. O apóstolo Paulo fala aqui de 400 pessoas. 500 pessoas, obrigado. Por 500 pessoas ainda, além dos discípulos. Mas depois desses 40 dias, o que é que aconteceu? Convocou-os para o Monte das Oliveiras e foi ocultado. Ou seja, passou a pertencer outra vez a uma dimensão invisível da realidade. Nós já não o vemos. Ele esteve, ele viveu, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, foi visto com um corpo diferente do nosso, glorificado, mas com ossos, como ele disse a Tomé. Põe aqui a minha mão, vê um espírito que não tem ossos. Ressuscitou com o corpo glorificado, mas depois passou outra vez à dimensão invisível da realidade. Como Deus é invisível, ele hoje também não é visível.
mas Ele está vivo e reina. Diz-nos que Deus o colocou à sua destra, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo ou por estrado dos teus pés. E deu-lhe um cetro. Ele reina com um cetro de equidade. Eu vou-vos ler o versículo. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria maior do que a teus companheiros. Ou seja, este Jesus que ressuscitou, que já está nesta dimensão invisível da realidade, o escritor da Carta aos Hebreus diz, nós não vemos que as coisas todas estejam sujeitas, porque diz que assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, subjugando tudo ao Senhor. Nós ainda não vemos, mas o escritor da Carta aos Hebreus diz: vemos, porém, coroado de glória. Ou seja, aqueles como o escritor da Carta aos Hebreus conheceu o Senhor e ele, apesar de ele já ser invisível para a nossa dimensão, vemos, porém, pela fé. Coroado de glória, aquele Jesus. Ele já está a reinar, tem um cetro de justiça. E diz aqui algo que também o distingue dos anjos. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ou seja, o Senhor Jesus está numa posição em que, por ter efetuado a nossa salvação, ter amado a justiça de modo a dar a sua vida pelos nossos pecados, tem uma alegria que não pode ser compartilhada pelos anjos. Eles não passaram por este processo, mas ele, como autor da salvação, participa de uma alegria maior que os anjos também não podem ter, porque não provaram tudo aquilo que ele provou. Portanto, há alguma dúvida acerca da limitação da revelação dada pelos anjos e a excelência da revelação dada no Filho? Penso que não há. Mas, continuando, passando a um outro nível de revelação, existe um outro nível de revelação que percorre toda a Bíblia, que é a revelação de Deus através de Moisés. Como o próprio Moisés se intitulava o servo do Senhor. E a partir do capítulo 3 de Hebreus, começa a haver uma outra comparação. A casa de Moisés e a casa do Filho. A casa de Moisés, ou seja, a revelação que Deus fez através de Moisés e a revelação que Deus fez através do Filho. Mas quem fez as duas casas foi o mesmo Deus. Há pessoas que tentam estabelecer uma coisa é a lei, outra coisa é a graça, uma coisa é o Velho Testamento, outra coisa é o Novo Testamento. É verdade, mas o Deus é o mesmo. E o Deus que falou tudo que falou a Moisés é o mesmo Deus que falou tudo que falou através do seu Filho. Não pode haver contradições. Há pessoas que é tão difícil conciliar uma coisa com a outra que acham que pode vir que não há contradições. Quem fez todas as coisas foi Deus. Isto o autor da Carta aos Hebreus quando fala das duas casas. A casa de Moisés e a casa do Filho. Mas ele diz logo uma coisa que também aparece no nosso primeiro versículo: tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a exata imagem das coisas. Ou seja, a revelação que foi feita a Moisés era uma revelação que continha símbolos, continha testemunhos daquilo que se iria anunciar no futuro. Portanto, muito daquilo que foi dado a Moisés eram figuras, era em símbolo, não era a realidade. Como diz aqui, a lei tem a sombra dos bens futuros e não a exata imagem das coisas. Portanto, a lei e a revelação feita através de Moisés, temos sempre que ter em atenção que muitas daquelas coisas eram testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Aliás, no capítulo 3, versículo 5 diz: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. E então, vamos começar o paralelismo entre a revelação através de Moisés e a revelação através do Filho. Vocês sabem, que Moisés pregou as boas novas?
Moisés pregou as boas novas. Capítulo 4, versículo 1 e 2, eu vou ler. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Aqui o autor, o servo de Deus que escreveu esta carta, diz: a eles, como a nós, foram pregadas as boas novas. Nós temos noção que Moisés anunciou o Evangelho? Anunciou. Também foram as boas novas. E que boas novas é que Moisés anunciou? Moisés anunciou uma promessa. Promessa de repouso para o povo de Deus. Promessa para entrar no repouso. E podem pensar, mas parece que nunca li isso. E aqui está escrito que Deus, o Evangelho que Moisés anunciou, foi a promessa de repouso. Moisés, quando se dirigiu ao povo e lhes anunciou o plano de Deus para eles em tirá-los do Egito, depois o objetivo final era transportá-los até à terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra em que eles não precisavam de trabalhar. Acho que quem não está a trabalhar está no repouso. Entrar no repouso. Uma terra que era descrita de uma forma extraordinária. Não se esqueçam que tudo isto eram figuras. Isto era figura do próprio repouso de Deus. E aqui aparece das comparações mais lindas deste livro de Hebreus. Ele diz, e eu vou para não faltar à verdade e ao rigor das citações, eu vou-vos ler. No capítulo 4, versículos 4 a 6, diz: porque em certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa da desobediência. O povo no passado ouviu o Evangelho de promessa de entrar no repouso, mas não entraram por causa da desobediência. E este repouso era uma comparação com o quê? Com o próprio repouso de Deus. Deus, Pai, Filho, todos estavam no ato da criação, mas diz-nos aqui que Deus, ao 7º dia, repousou. No livro do Gênesis, cronologicamente é-nos dada a forma como todas as coisas foram criadas. E foi a tarde e a manhã do dia 1º, a tarde e a manhã do dia 2º, até chegar ao 6º dia. E foi a tarde e a manhã do dia 6º, e cada dia Deus dizia: quero tudo bom. Chegou ao fim de tudo e disse: e eis que era tudo muito bom. E descansou. Ou seja, Deus entrou, depois de todo aquele processo perfeito de criação, entrou no repouso. O que é que significa este repouso então? Uma realização completa, uma realização absoluta, uma sintonia perfeita com a obra das suas mãos. Ele entrou no repouso. E a promessa para o povo era que eles também iriam entrar no repouso. Diz-nos que por causa da desobediência eles não entraram. O Senhor Jesus também entrou no repouso. Enquanto Deus cumpriu a obra da criação, o Filho cumpriu a obra da salvação. E como a obra da criação foi perfeita e completa e Ele repousou, o Senhor Jesus, depois de ter feito a obra da salvação, havendo feito a purificação dos nossos pecados, o que é que Ele fez? Assentou-se.
ele também está no repouso. Porque se a obra da criação está completa com perfeição, a obra da salvação também está completa e com perfeição. E ele também já está no repouso. E o plano de Deus para nós é que nós também cheguemos ao repouso. Desde o povo de Israel, no Egito, o objetivo de Deus é transportá-los para junto de si, para o repouso. Eles não acreditaram que fosse possível. Eles chegaram lá à fronteira, foram aqueles espias. É impossível. É impossível nós termos acesso a esse repouso. Há ali gigantes. Há ali muitas coisas que nos podem impedir. Há o mar, há tanta coisa que nos pode impedir. Vamos voltar para o Egito. Por causa da sua desobediência, provocaram ao Senhor. E Deus jurou, da sua ira não entrarão no repouso. E é interessante que neste capítulo, penso 4, há uma advertência solene, feita pelo escritor da carta aos Hebreus: não endureçais os vossos corações como no dia da provocação no deserto. Eles ouviram o Evangelho e o coração deles endureceu. E eles não entraram no repouso. Não endureçais também os vossos corações. Se aqueles israelitas endureceram o seu coração e não puderam entrar no repouso, porque não responderam com fé nos seus corações ao Evangelho pregado por Moisés, assim também nós podemos endurecer o nosso coração ao Evangelho pregado pelo Filho e termos o mesmo destino deles, endurecendo o nosso coração. Não podemos entrar no repouso. E um repouso que Ele já ganhou para nós, porque nós, efetivamente, o nosso pecado nos impede de entrar no repouso. Mas Ele até já resolveu isso e Ele já está sentado no repouso e está a dizer: tenham ousadia para entrar também. Procuremos entrar no repouso, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Ele está a convidar-nos para entrar porque Ele já lá está. O Evangelho que foi pregado por Moisés não teve efeito porque aquele povo endureceu o seu coração. E por isso desobedeceu. E o Senhor jurou na sua ira: não entrarão no meu repouso. A diferença que faz é se o nosso coração se endurece ou se deixa iluminar, penetrar pela palavra e pela voz do Senhor. E é neste contexto que vem aquele versículo que nós conhecemos muito bem, porque a palavra é penetrante, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Penetra até o mais profundo, há divisão entre a alma e o espírito. Revela tudo. Põe tudo nu e patente aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Se o nosso coração for penetrado por esta palavra, não for endurecido, então nós podemos prosseguir nesta caminhada, mas precisamos de um auxílio. Porque se o nosso coração é penetrado pela palavra de Deus, ele mostra aquilo que nós somos. E ai de nós. Ai de nós. Então era preciso uma coisa. E entramos na terceira comparação. O sacerdócio. Se nós temos pecado que nos afasta de chegarmos à presença de Deus, precisamos de um sacerdote. E foi estabelecida uma ordem sacerdotal. Os sacerdotes da ordem levítica, que depois vão ser comparados com outro sacerdote. O sacerdote eterno. Segunda ordem, de Melquisedeque. 2 sacerdócios. Também em comparação. Então o primeiro sacerdócio, que era uma imagem do sacerdócio que viria depois, foi feito, foi estabelecido e até foi feita uma construção de um tabernáculo. E mais uma vez, era tudo sombras, não era a realidade. Porque a realidade viu a Moisés no monte. Quando Deus levou ao monte, diz: estás a ver este templo? Faze conforme tudo o que no monte se te mostrou. Portanto, o tabernáculo feito por Moisés era uma réplica daquele tabernáculo celestial que ele viu no cimo do monte. Faz conforme tudo o que se te mostrou no modelo no monte. Ou seja, era uma réplica do tabernáculo celestial que ele viu de Moisés. E este tabernáculo tinha, vamos ler, e isso foi a última
mensagem aqui falava acerca desse tabernáculo que tinha duas divisões. Havia dois santuários, por assim dizer, nesse tabernáculo. Havia um primeiro tabernáculo e depois havia um véu e havia o Santo dos Santos. Um lugar recôndito. Um lugar que não era de acesso disponível. Então, naquele primeiro tabernáculo, diz-nos aqui a palavra que continuamente os sacerdotes ofereciam dons, ofereciam sacrifícios pelos pecados do povo. O povo pecava, a lei revelava que eles tinham pecado, eles apresentavam-se nos sacerdotes naquele primeiro tabernáculo, eles levando o seu dom e o seu sacrifício, e os sacerdotes apresentavam os seus dons, faziam os seus sacrifícios, e a grande atividade era naquele primeiro tabernáculo. Mas depois havia um segundo. E nesse segundo, só o sumo sacerdote, só uma vez por ano, que era o dia da expiação, que está descrito no capítulo 16 do Levítico, só nesse dia é que esse sacerdote, depois de feito o sacrifício, entrava. Era um local reservado, não era um local de acesso disponível. E este capítulo que nós lemos, e finalmente chegamos ao capítulo 10, este capítulo que nós lemos, fala-nos desse mesmo dia, que era um dia especial do povo de Israel, o dia da expiação, em que esse sumo sacerdote, primeiro, eram trazidos 2 bodes, um era sacrificado, o outro bode impunham-lhes as mãos e eram confessados os seus pecados, chamado bode expiatório, bode emissário. Esse bode era largado no deserto, como que simbolizando o afastamento dos pecados do povo para fora. E depois, o sumo sacerdote, depois de ter feito o sacrifício, entra através do véu. E entra no Santo dos Santos. Entra no lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto com as tábuas, o vaso com o maná, a vara de Arão que tinha florescido, o altar de incenso, o propiciatório em cima da arca, os querubins da glória. Era esse local que era visitado apenas uma vez, neste dia da expiação. E, só mais uma comparação, neste primeiro tabernáculo, eram feitos estes sacrifícios repetidamente. O povo repetidamente pecava, repetidamente reconhecia e ia lá para dar ao sacerdote os sacrifícios, os dons para ele oferecer para eles, em nome deles a Deus. Era uma atividade constante, quase. Isto também é classificado como os primeiros rudimentos das palavras de Deus, que depois tem a comparação com os rudimentos da doutrina de Cristo. Os primeiros rudimentos da doutrina que está no capítulo 6 de Hebreus, e que são listados assim. Quando eu vou ler, diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isto como se fossem os rudimentos, as coisas básicas da doutrina de Cristo. E também no livro de Hebreus fala dos rudimentos de Deus, dos primeiros rudimentos da doutrina de Deus. Isso aí está no capítulo 6, versículo. E isto era aquilo que acontecia nesta primeira secção do tabernáculo. E todas estas coisas, arrependimento de obras mortas, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, eram símbolos daquilo que se fazia naquele primeiro tabernáculo. Eles reconheciam o seu pecado. A lei exercitava os seus entendimentos e entender o que é que era bem e o que é que era mau. E vinham e traziam o seu sacrifício, arrependendo-se e colocando a sua fé no Senhor. Doutrina dos batismos. Os batismos significa separação. Eles queriam ser separados daquele pecado. Então vinham ao sacerdote. Imposição das mãos. Nós vemos a imposição das mãos no início da igreja como sendo uma forma daquela pessoa que se tinha convertido fazer parte da comunidade, de ser reconhecida pelos outros como seu irmão. O pecado também levava o povo de Israel a ser como que
separado da comunidade de Israel. Então eles vinham para o seu pecado ser reposto, eles voltarem a fazer parte da comunidade de Israel. Imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eles tinham a noção que eles, a primeira pessoa que eles ofendiam era o próprio Deus. Eles queriam se reconciliar com Deus. Isto são os rudimentos, é a base. Mas o escritor da carta aos Hebreus diz: deixando estes rudimentos, vamos avançar. Porquê? Não vamos ficar só neste primeiro tabernáculo, porque agora temos uma coisa mais importante para fazer. Nós temos o acesso ao segundo tabernáculo. Nós agora temos acesso à própria presença de Deus. Vamos deixar isso para trás, porque o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não oferecendo aquilo que vocês traziam, oferecendo o seu próprio corpo como oblação. Ele abriu o caminho. E agora, aquela visita anual ao Santo dos Santos já não é uma visita anual. Tenham ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Ele vos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Deixem esses rudimentos e avancem, porque o caminho agora está aberto. Ele já fez tudo. Vocês podem entrar no repouso, vocês podem entrar no Santo dos Santos. O caminho está aberto. Porque este nosso sacerdote, ao contrário dos outros, que eram homens fracos, que tinham que oferecer por eles e pelos pecados do povo, esse homem fraco foi substituído por um que é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio de vida nem fim de dias. Qual é que é o sacerdócio mais eficaz? É o sacerdócio levítico ou o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque? Há dúvidas? Acho que não há dúvidas. O livro de Hebreus é a revelação de Deus. As revelações que foram feitas no passado e a revelação que nos foi trazida através do seu Filho. Revelações dos anjos foram importantes. Incomparavelmente a revelação do Filho é superior. A revelação através de Moisés foi importante. Tudo isto eram figuras. Foram concretizadas na revelação do Filho. A casa do Filho é maior do que a casa de Moisés. O sacerdócio levítico teve o seu papel como sombra. Mas agora temos um sacerdote eterno que nos abriu a porta para a entrada para a presença de Deus. As revelações e a revelação de Deus. Mas isto traz um peso muito grande. E, indo para a segunda parte deste capítulo, diz, há aqui coisas que são ditas que são de veras solenes. E diz assim, capítulo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E vejam no versículo 18, quebrantando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de uma ou duas testemunhas. Também no capítulo 1 de Hebreus nos diz que aqueles que não atentaram para a mensagem dos anjos sofreram as consequências. Aqui está-nos a dizer que se alguém não atentou no passado para a mensagem de Moisés, sofreu as consequências. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. E agora é feita uma pergunta que é uma pergunta que nos deixa com um nó na garganta. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Então, temos estado a comparar duas revelações. Aliás, as revelações e a revelação. E existiu castigo para quem rejeitou as revelações? Existiu. E qual será o castigo para quem rejeita a revelação? Rejeitando a lei de Moisés, o castigo era penoso. E rejeitando a revelação do Filho.
E entramos aqui, se calhar, na zona mais complexa deste livro, que tem servido para criar muitas doutrinas, em que a salvação pode perder-se. E então é com baseado neste texto e noutro texto que nós temos aqui, e vamos ler, para não falhar, na citação. Lemos este do capítulo 10. No capítulo 6, versículos 4 a 6, diz: porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E depois, aquele versículo que nós lemos, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E outra vez, neste mesmo capítulo 10 que nós lemos, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Ou seja, por outras palavras do outro capítulo, de novo crucificam o Filho de Deus. Aquele que pisar o Filho de Deus, que tiver por profano o sangue do testamento quando foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu recompensarei, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. Realmente isto são palavras muito solenes, mas são lógicas. Então, se responder negativamente a revelações imperfeitas, incompletas, temporárias, trazia castigo, quanto mais rejeitar a revelação. Eu vou-vos dizer, antes de terminar, desculpa, como eu vejo esta passagem. Não quero formar doutrina de forma nenhuma. Mas é uma palavra que deixa-nos incomodados. Mas aqueles que foram iluminados e recaíram, parece que sim, parece que há pessoas que conheceram o Senhor, depois recaíram, depois perderam-se. Estavam salvos e perderam a salvação. Parece. A palavra de Deus está cheia de parábolas. E uma das parábolas também mais profundas do Velho Testamento são as cidades de refúgio que existiram no Velho Testamento, que foram uma ordem expressa de Deus para que Moisés as construísse. Para que eram as cidades de refúgio? E vou dizer isto muito rapidamente. Eram cidades que foram construídas, eram 6, que foram construídas para quê? Para albergar aqueles que tinham cometido um homicídio, ou seja, um pecado capital, mas tinham feito de forma involuntária. Ou seja, sem culpa. Um acidente, mas perdeu-se uma vida. Então estas pessoas, e esta lei era para todos, era para os judeus, para os israelitas e para os peregrinos que estivessem a passar naquela altura pela terra do povo de Israel. Então havia aquelas cidades. Eles iam àquelas cidades e iriam dizer aos anciãos daquela cidade: olha, aconteceu isto assim, mas eu não tive a culpa. E depois os anciãos daquela cidade julgavam e diziam: sim, senhora, nós queremos em ti, nós queremos que estás a dizer a verdade, ficas aqui connosco. E quem andar lá fora para te querer matar, para vingar a morte da qual tu foste, embora involuntariamente causador, ele aqui não pode entrar. E vais ficar aqui connosco, que são chamadas cidades de refúgio. Então, era um refúgio que estava preparado para aqueles que tinham pecado de forma grave, mas sem conhecimento, involuntário. Deus preparou este refúgio. Mas havia uma condição. Eles tinham que fazer um pacto, por assim dizer, não é assim que está, não é por estas palavras que lá está, com a vida do sumo sacerdote. Ou seja, naquela altura também havia um sumo sacerdote, como houve em toda a história do povo de Israel.
Então, aquele sumo sacerdote, quando ele morresse, aquela pessoa que estava na cidade de refúgio finalmente podia sair de lá. Porquê? Porque a morte do sumo sacerdote tinha respondido pela sua culpa. E ele agora, porque ele tinha morrido, ele podia sair. Mas se ele quisesse sair antes do sumo sacerdote morrer, o que é que acontecia? Se alguém o apanhasse, podia matá-lo, e aquele que o matasse não tinha culpa nenhuma. Foi assim que Deus projetou as cidades de refúgio e tudo aquilo que tinha a ver com o homicida involuntário. E eu comparo, ou seja, alguém que tivesse cometido um homicídio involuntário estava naquela cidade. Intelectualmente, ele tinha percebido intelectualmente que aquele sítio era um sítio de refúgio. Ele intelectualmente sabia que, estando ali, não seria apanhado. Mas também sabia que não podia sair enquanto o sumo sacerdote não morresse. Ele tinha este conhecimento intelectual. Agora imaginem que ele desafiava isto e saía antes do sumo sacerdote morrer. O que é que acontecia? Sofria as consequências. O horrendo da coisa caía nas mãos de Deus. Que o horrendo da coisa caía na mão do vingador. Ele apanhava e matava-o sem culpa. Existem pessoas que podem ter intelectualmente o conhecimento da graça de Deus. Mas esse conhecimento não desce ao coração. Só aquele que se identifica com a morte do sumo sacerdote é que pode sair sem acontecer nada. Aquele que se identifica completamente com a morte do sumo sacerdote. Aquele que se identifica completamente com a morte do nosso sumo sacerdote teve acesso à presença de Deus. Esse não tem perdição. O crente não se pode perder. Aquele que se identificou completamente com a morte do Senhor, esse não se perde. Aquele que não se identificou, esse pode perder-se. Aquele que o Evangelho está aqui e não está aqui, mas ele não se pode perder, ele nunca foi igual. O escritor aos Hebreus fala disto como a terra. E a chuva cai na terra. Ela cai, ela embebe a terra e depois produz fruto. Produz fruto. Aquela terra que não produz é porque não foi embebida pela chuva. Só produz abrolhos. O destino dela é ser queimada. Eu não creio que se perca a salvação. Mas só é salvo aquele que se identifica completamente com a morte do sumo sacerdote. E a identificação completa com essa morte, tendo ousadia para entrar no santuário. Porquê? Pelo sangue do Senhor. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu. Isto é, pela sua carne. E agora eu pedi ao Tiago, para terminar. Fomos só dois diapositivos. Eu classifico Hebreus como uma história da revelação de Deus. E distinguimos entre duas coisas. As revelações de Deus e a revelação de Deus. Dentro das revelações de Deus, falamos dos anjos. Por comparação, temos o Filho. Dentro das revelações de Deus, falamos da casa de Moisés. Por comparação, falamos da casa do Filho. Falamos do Evangelho de Moisés, por comparação, do Evangelho do Filho. Falámos do sacerdócio levítico, por comparação, do sacerdócio de Melquisedeque. Falámos do tabernáculo do deserto, que foi uma réplica do tabernáculo celestial. Falamos do tabernáculo celestial. Falamos dos rudimentos das palavras de Deus. Falamos dos rudimentos da doutrina de Cristo. Aqui falámos do Santo dos Santos, ou seja, do lugar do santuário, que era uma visita anual. Agora o Santo dos Santos em permanência. Isto esquecem de falar. O primeiro concerto e o novo concerto. E neste novo concerto, nós não vamos ler, foi mesmo um esquecimento meu, é-nos prometido que as leis do Senhor são escritas no nosso coração, que os nossos pecados são afastados de nós, que Ele não se vai lembrar mais deles. Tudo isto são coisas do novo concerto, que não estavam no primeiro concerto. No primeiro concerto não era afastada a consciência do pecado. E finalmente,
A rejeição das revelações de Deus tem consequências, mas a rejeição da revelação de Deus tem consequências muito piores. E queria que ficássemos com estes 2 versículos. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração e a inteira certeza de fé. Estamos muito gratos a Deus por esta partilha que houve. É realmente muito extenso, muito intenso, mas acho que os ensinamentos são tão profundos que nós não podemos ficar indiferentes. E a certeza da nossa salvação, a certeza e a confiança que nós podemos ter em Jesus, depois disto só pode ficar cada vez mais segura, mais forte. E isso é uma alegria e um encorajamento muito grande para nós, que tantas vezes temos dúvidas. Graças a Deus que nós podemos ter estas palavras de encorajamento, de reforço de confiança na obra de Jesus. Temos chegado ao final do nosso culto. Eu peço desculpa também pelo atraso, porque pronto, o culto já começou 15 minutos atrasado, então é normal que as coisas não acabem a tempo. Mas para terminarmos, eu queria pedir que pudéssemos ficar de pé. E ia pedir à irmã Helena que pudesse nos dirigir uma palavra de oração como conclusão deste culto. Nosso Deus e nosso Pai, em nossa oração, a profunda gratidão, louvor e adoração, porque temos ouvido a Tua voz através do Teu servo. Ao Teu nome, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que verdadeiramente possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E Ele tem falado connosco esta manhã. Louvamos pelo poder da Tua palavra. Louvamos-te porque grandioso és Tu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a guardar todo o Teu ensino e a crescermos nesse conhecimento cada dia, para que verdadeiramente, como ramos ligados à videira, possamos dar fruto para a Tua glória, Senhor. Louvamos-te porque nos abriste a entrada para o santuário e pelo sangue precioso de Jesus nos foi realmente dada a oportunidade de o conhecer e de Ele ser o nosso Deus. Por isso, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Aceita a nossa gratidão, a nossa adoração e louvor pela Tua presença conosco esta manhã. Graças e louvores te damos. Não há palavras, Senhor, para expressarmos o que vai na nossa alma de gratidão, louvor e adoração pelo poder que há na Tua palavra. Assim estejamos abertos a ouvir e a guardá-la para que ela seja visível no nosso viver diário. Louvamos, Senhor, te bendizemos e te agradecemos pela maravilha da Tua palavra trazida até nós
deste dia e sejamos vasos de bênção para glorificarmos ao Senhor em todo o tempo. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por tudo aquilo que Tu és e tens feito na vida daqueles que Te aceitaram como o único e verdadeiro Salvador. Aceita, Senhor, todo o nosso louvor, a expressão máxima daquilo que a nossa boca pode proferir, mas que o coração está cheio de gratidão, louvor e adoração ao grande Eu Sou. A Ti, Senhor, queremos dar-te o que temos, espírito, alma e corpo, tudo que pertence. E a Ti, Senhor, toda a glória, honra e louvor para todo sempre. Amém. Temos chegado ao final